Neste vídeo eu vou te mostrar o que um programador júnior precisa aprender para se tornar pleno. Meu nome é Fernando, sou desenvolvedor há 21 anos, trabalhei com linguagens como Java, Python, desenvolvimento Android nativo, Delphi, PHP, C e algumas linguagens front-end como JavaScript e React. Atualmente eu trabalho como perito criminal em Goiás e desenvolvo trabalhos também como especialista em desenvolvimento seguro de aplicações. Se você é um programador júnior e está procurando entender o que você precisa aprender para se tornar um programador pleno, eu vou te detalhar o mínimo que você precisa estudar e as experiências mínimas que você precisa ter para alcançar essa evolução na sua carreira. Em primeiro lugar, a gente precisa definir de uma forma no mínimo inteligível o que seria um programador júnior, um programador pleno e um programador sênior. Não existe uma definição muito clara a respeito disso, mas com essa definição que eu vou te apresentar, certamente você vai estar numa análise bem próxima do que seria esses três perfis. O programador júnior é um programador iniciante. Ele consegue desenvolver, ele consegue entregar as soluções, mas necessita de supervisão técnica. O que seria supervisão técnica? É aquela supervisão de um outro desenvolvedor que sabe mais do que ele para avaliar se ele desenvolveu da forma correta ou se ele desenvolveu de alguma forma que pode provocar um bug ou se a solução está completa. Já um programador pleno é um programador que consegue entregar a solução sem necessidade de supervisão de outro desenvolvedor. Ele já conhece as boas práticas, ele consegue dominar a arquitetura, ele domina padrões de projeto. Mesmo que não domine todos, ele sabe como entregar uma solução dentro dos padrões exigidos. E o programador sênior é aquele que já está no topo da carreira. Ele não só consegue entregar soluções sem a necessidade de supervisão, mas eventualmente consegue supervisionar e, se ele não resolver o problema da empresa na entrega de uma solução de desenvolvimento, só a necessidade de uma consultoria para conseguir realmente ver a viabilidade de entregar essa solução, porque ele já é o nível mais alto dentro da carreira e apenas problemas extremamente complexos ou que demandam a evolução da própria ferramenta, da linguagem ou uma evolução arquitetural para conseguir entregar essa solução. Então, uma vez classificados esses três níveis de, vamos dizer, de proficiência do programador, eu vou te mostrar 10 coisas que um programador júnior precisa aprender para realmente avançar essa etapa na sua carreira. A primeira coisa que você precisa ter é conhecimento e prática. Ou seja, você, por mais que consiga estudar o que está escrito em todos os livros de desenvolvimento de software ou de computação, você não vai se tornar um programador pleno sem ter vivido as experiências de desenvolvimento e entrega de soluções. É normal, se você é um programador júnior e acabou de arrumar o seu primeiro emprego, você sentir aquele frio na barriga a cada dia que você chega no seu trabalho. Será que eu vou conseguir entregar essa solução? Será que eu vou conseguir entregar o trabalho? Qual que é o próximo trabalho que vai vir? Esse é um sintoma típico de um programador júnior, ou seja, ele ainda está aprendendo. Ele consegue trazer soluções para a empresa, mas ele ainda não está totalmente seguro. A partir do momento em que ele já tem a tranquilidade de que vai acordar todos os dias, vai trabalhar e que vai conseguir entregar as soluções, a não ser que apareça um problema realmente atípico, ele não completou essa primeira etapa de um desenvolvedor júnior querendo passar para o desenvolvimento pleno. A partir do momento em que você entregar soluções de forma suave, sem realmente ficar sentindo que o próximo problema você pode não dar conta de resolver,
você ainda precisa de ter um pouco de prática, viver essa carreira júnior por um tempo, pedir a ajuda dos seus colegas mais experientes, aprender com eles e, a partir daí, quando você atingir essa estabilidade, tanto emocional quanto técnica, você já vai ter condições para se tornar um programador pleno. Mas lembrando, esse é apenas um requisito. Eu vou te mostrar 10. Segundo requisito, você precisa entender o mínimo de um processo de trabalho em equipe, considerando o processo de software. Por exemplo, você entrou numa empresa. Provavelmente, a empresa tem uma solução de versionamento. Por exemplo, ela pode estar usando o Git. Ela tem, possivelmente, uma esteira de produção. Ela pode ter implantação de DevOps, DevOpsSec. Você não precisa aprender a implementar uma esteira de produção. Mas quando um analista conversar contigo a respeito disso, você precisa entender, no mínimo, sobre o que ele está falando. Então você precisa ter um conhecimento técnico em largura sobre todo o processo de software. Se alguém de rede falar que o seu IP não está respondendo, você não pode falar, eu sou desenvolvedor e não sei nem o que é IP. Não. Você tem que ter um conhecimento mínimo de todas essas áreas de TI que circundam o seu trabalho. Você não precisa aprender a calcular o IP dentro de uma subrede, quantos IPs você tem, quais são as classes dos IPs. Se você souber, ótimo, muito bom. Mas não é exigido para que você seja um programador pleno. De qualquer forma, você precisa aprender a se comunicar com todos os setores que estão circundando a sua área de competência. Mesmo que você não tenha toda a proficiência para realmente substituir alguém, você precisa pelo menos entender o que eles estão falando e, no mínimo, algum grau de realmente comunicação. Lógico que algumas vezes eles vão utilizar alguns termos que você não conhece, isso é normal. TI é muito complexa, tem muitos jargões, muitos termos, muita teoria para ser absorvida. Não estou dizendo que você tem que dominar todas as áreas de competência. Terceiro requisito. Você precisa aprender, no mínimo, a ler uma documentação. Por exemplo, diagramas UML. No mínimo, um diagrama de caso de uso, um diagrama de atividade, você precisa aprender pelo menos a ler. Talvez você tenha dúvidas na hora de escrever um diagrama, mas no mínimo a leitura tem que ser tranquila para você. Talvez algum item ou outro você não tenha proficiência, mas se você dominar, conseguir se comunicar através disso, é o mínimo requisito que você precisa para evoluir de um programador júnior para um programador sênior. Quarto requisito, você precisa entender o que é, no mínimo, um teste unitário, saber implementar, saber o que é cobertura de teste. Ou seja, hoje, um programador que não sabe o que é teste de software e não sabe desenvolver pelo menos um teste unitário nas tecnologias que ele usa para desenvolver, ele não é um programador pleno ainda. Pode ser que você tenha algumas deficiências na implementação de testes, mas você precisa, no mínimo, saber implementar esses testes de uma forma satisfatória. Eu não estou dizendo que você tem que ser um especialista de testes, mas ao comunicar-se com um especialista de testes, se ele falar, olha, seu código não passou porque ele não tem a cobertura mínima exigida na esteira de produção para realmente ser aprovado. Por isso, o build da sua aplicação falhou. Então, você precisa entender, pelo menos, o que ele está tentando dizer com isso. Quarto, você precisa entender o que são boas práticas de programação. Eu não estou dizendo que você tem que conhecer e aplicar todas, porque a aplicabilidade de boas práticas ainda é sensível ao contexto. Mas você precisa entender quais são as principais boas práticas de programação, e isso ainda é variável de acordo com a tecnologia, a linguagem, o framework que você utiliza. Então, você precisa, no mínimo, dominar 60% a 70% das principais boas práticas de programação. Isso seria o mínimo.
Quinto, você precisa entender o que são padrões de projeto. Aqui eu estou me referindo quando eu digo padrões de projeto. Eu estou me referindo aos 23 padrões do GOF, que é o Gang of Four, quando você está trabalhando com paradigma de orientação a objetos. Eu estou restringindo isso aí porque algumas linguagens você não trabalha com paradigma de orientação a objetos. Então, aí esse item não é aplicável, mas você precisa entender pelo menos os padrões aplicáveis ao paradigma de programação que você utiliza. Se você utiliza paradigma de orientação a objetos e eu não tenho de cor os 23 padrões do GOF. Isso não é uma prova de concurso, mas no mínimo, com consulta, você precisa entender como aplicá-los, como implementá-los, mesmo que você precise realmente dar uma olhada antes de fazer, mas o principal não é saber implementá-los, embora você precise disso. É você entender que existem categorias de padrões de projeto, a saber, podem ser padrões estruturais, comportamentais, e assim, além da estruturação desses padrões de projeto, a classificação deles, você precisa entender que um padrão de projeto se propõe a resolver um problema e a sua implementação, em tese, pode gerar um outro problema que pode ser resolvido por outro padrão de projeto ou pela combinação de dois ou mais. Então, entendendo a proposta de um padrão de projeto, que é resolver de forma padronizada os problemas conhecidos, você vai conseguir realmente ter uma visão mais aprofundada de cada padrão e entender realmente quando usá-los. Sexto, você precisa entender o que é arquitetura de software. Precisa conhecer pelo menos as principais. MVC, se ela é aplicável à sua linguagem, MVP, quando ela é mais aplicável à sua linguagem, precisa saber implementá-las, você precisa entender as camadas. De acordo com a tecnologia que você vai usar, isso vai variar, mas é indiscutível. Você precisa entender de arquitetura de software. Arquitetura em camadas, existem várias que podem ser aplicáveis ao seu contexto. Você não precisa conhecer todas, mas no mínimo uma você precisa conhecer. E essa uma deve ser pelo menos a mais utilizada nas tecnologias que você se propõe a trabalhar. Próximo, você precisa urgentemente se atualizar com as novidades que chegam na linguagem de programação ou no framework que você utiliza. Você precisa aprender a ler documentação. Nem sempre as pesquisas no Google trazem as soluções que a gente precisa. Então, você precisa aprender a buscar informação na fonte. Muitas vezes a documentação ela nos informa qual o melhor uso da linguagem. E às vezes, em fóruns de dúvidas, você vai encontrar apenas dúvidas pontuais. Então, aprenda a ler documentação. Próximo, você precisa entender como se comunicar com o seu gerente. Algumas vezes, na expectativa de atender prazos, você é compelido a entregar soluções mal formadas ou soluções incompletas. Você precisa, quando submetido a essa situação, saber justificar, detalhar o porquê de não ser possível entregar essa solução no prazo. Você não pode ter a timidez de simplesmente abaixar a cabeça, esperar vencer o prazo e chegar com a solução pela metade. Você precisa ter uma capacidade de estimar o tempo que você gasta para realizar um trabalho. Normalmente o programador júnior erra muito nessas estimativas, mas um programador pleno, ele já se espera dele que ele consiga fazer uma estimativa com um nível razoável de aproximação. E quando não for possível atender essa demanda, ele tem que saber justificar isso tecnicamente para a gestão. E o último requisito que eu considero
muito importante para que você se considere um programador pleno. Você precisa aprender a trabalhar com as tecnologias relacionadas ao desenvolvimento, como versionamento, utilizando o Git, sem necessidade de supervisão. Se você precisa de supervisão para subir uma versão, para criar uma branch, para commitar, para fazer o push do código que você desenvolveu, ou para corrigir um commit que não deveria ter sido feito, fazer voltar uma versão, eu acho que você precisa, no mínimo, dar uma atualizadinha. Para você aprender a trabalhar com Git, você não gasta mais de um dia inteiro de dedicação. Então, se você descuidou, deixou para depois, eu recomendo tirar um dia e realmente acabar com esse problema. Você vai conseguir aprender de forma muito rápida e vai tirar esse fantasma do seu caminho. Bom, esses são os 10 itens que eu simplesmente considero indispensáveis para que você se torne um programador pleno. Eu vou fazer um próximo vídeo do que um programador pleno precisaria para ser considerado um programador sênior. E eu ainda faço uma ponderação. Talvez há uns 5, 6 anos atrás, você tivesse menos requisitos para ser considerado um programador pleno. Era simplesmente você conseguir desenvolver um código com boas práticas de programação, um mínimo de arquitetura e padrões de projeto. Mas a tecnologia vem evoluindo muito e a necessidade de dominar tecnologias transversais ao desenvolvimento de software é uma realidade. Hoje, se você só sabe programar, você não tem um espaço nas melhores carreiras no mercado de trabalho. Então, fica a recomendação. Tenha sempre um conhecimento mínimo teórico em largura, para que você consiga se comunicar com a sua equipe e consiga realmente fazer a fluência do trabalho ser notória para os seus superiores. Bom, gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e eu prometo trazer semanalmente conteúdos dessa natureza para alavancar sua carreira como desenvolvedor. Então, até o próximo vídeo.